Então, eu coloquei um vídeo no grupo aí, e coloquei agora, acho que não deu tempo de ninguém ver, né? Daquele pastor Paulo Borges Júnior. E ele fala uma coisa que eu achei interessante, né? A questão da diferença, né, de esperança e expectativa, né? Então, assim, a gente tem falado a respeito do tempo, né? E ele fala uma coisa interessante que questão do que é o futuro, né? O que é o futuro? Semana passada a gente comentou sobre o Cronos, né? Então, assim, quando a gente olha a respeito do Cronos, aí a gente projeta um futuro, né? E a gente fica na expectativa, né? Daquilo que a gente projetou para o nosso futuro. E o que ele fala, né? Expectativa é uma coisa totalmente diferente de esperança, né? Expectativa é você desejar ter alguma coisa e ficar, de uma certa maneira, esperando que aquilo aconteça e, né, pode acontecer ou não, né? É uma possibilidade, né? Uma possibilidade. Mas esperança não tem nada a ver com isso, né? E o que ele fala a respeito do tempo, né? O tempo como amanhã, né? Ele fala assim, é uma sementinha que o Satanás lançou ali já no coração de Eva ali, né? Se comeres, serás, não sei o que, jogando para frente, né? Criando uma expectativa, né, de algo futuro. Que o tempo de Deus, né, realmente não existe o amanhã, né? Não existe amanhã. O tempo de Deus é agora, né? O tempo de Deus é agora. Não tem como a gente falar em futuro nem expectativa baseado nas palavras do Pai, né? Então a promessa, as promessas, né, as profecias, né, o que ele fala assim, não são para um futuro, né? É para um tempo eterno, né? É para um tempo eterno. Então, o que é um tempo eterno, né? É um tempo que não se acaba, tá? Mas quando que começa esse tempo eterno, né? Quando que começa? E quando que termina, né? Quer dizer, se é uma coisa eterna, ele não tem começo nem fim, né? Não tem começo, não tem como eu falar em futuro de algo eterno, né? Quando que é o futuro de algo eterno, né? Não tem como, né? Falar em um futuro para algo eterno. E o tempo de Deus é eterno. Então não existe futuro para Deus, né? Por isso que ele fala lá em Coríntios, né? Tudo é vosso, né? A terra, o presente, o futuro, né? Por quê? Porque é uma coisa só, né? É um tempo eterno, não tem o amanhã, não existe o amanhã, né? Para Deus, né? Quer dizer, eu vou sofrer amanhã o que eu fizer hoje, né? E o amanhã só vai existir o quê? Quando chegar o amanhã, né? Ou seja, então essa expectativa que a gente cria, né, para o amanhã não é algo planejado pelo pai, né? Não é algo a gente criar uma coisa e ficar esperando alguma coisa, né? Então a questão da esperança, né? Da esperança somos salvos, né? A esperança aí vem o quê? Do nível da fé, né? Que é o quê que é? É a certeza de coisas que se esperam, quer dizer, então a fé e a esperança estão amarradas, né? A fé é a manifestação da esperança, da minha esperança hoje, né? Quer dizer, eu espero receber alguma coisa, mas pela fé eu já recebi, né? É a esperança no valor presente, né? Eu estou antecipando isso, né? Algo que não se manifestou ainda, mas que eu creio já hoje. Então, é a esperança no valor presente. Mas é a esperança que de fato vai acontecer, né? Não é algo que possivelmente pode acontecer, não é uma expectativa que eu crio, né? Ah, quem sabe, não sei o quê. Não, né? Se é uma esperança baseada na palavra, quem disse a palavra é fiel, né? É fiel aqui a nós? Não, é fiel à sua palavra. Né? Um Deus que não pode mentir, um Deus onde não há variação nem sombra de mudança, né? Então, quando a gente fala realmente em profecia ou em promessas, né, que o Pai tem nos dado, a gente tem que sempre chegar dessa maneira, né? É algo concreto, algo que vai acontecer ainda, né? Mas que já é real, né? Já é real. Por isso que Paulo fala, né?
peça uma coisa crendo que já recebeste, né? Peça uma coisa crendo que já recebeste. Por quê? Porque vai acontecer, né? Só não aconteceu ainda no tempo relativo, né? No Cronos. Mas no tempo de Deus já. No tempo de Deus já aconteceu, né? Então, assim, é interessante como a gente pensar dessa maneira, né? Não tirar essa questão da expectativa, da ansiedade, né? Não andeis ansiosos pela nossa vida. O que é ansiedade? É você projetar alguma coisa e ficar na expectativa de acontecer, né? E o que é mais comum, né? A expectativa não se concretizar. Aí vem a frustração, né? Eu projetei uma coisa, fiquei na expectativa e não aconteceu. Aí eu fico frustrado. Ah, vai ser amanhã. Ah, vai ser depois de amanhã. Vai ser depois de amanhã. Né? Quer dizer, eu estou vivendo uma ilusão, né? Uma ilusão. Eu não estou andando realmente baseado na promessa. A promessa é certeza, a promessa é convicção. Ou seja, é, é o processo, né, que a gente está passando. Assim, parece meio utópico também a gente falando assim, né? É como se a gente já tivesse rompido totalmente com o cronológico, né? Mas pela fé nós já rompemos, né? Então, assim, a gente está falando de alguma coisa que, na realidade, não se concretizou, né? Mas de verdade já, né? De fato já aconteceu, embora na nossa no mundo fenomênico aqui a gente não conseguiu enxergar, né? Mas não é porque nós não estamos enxergando que já não aconteceu. Já é um fato, já é um fato, já é uma verdade da palavra isso, né? Embora a gente não está conseguindo experimentar na sua totalidade, mas é essa convicção que a gente tem que começar a ter e a quebrar essa expectativa, né? Essa ilusão que a gente mesmo cria para nos amarrar, né? A gente fica sempre projetando uma coisa e fica sempre naquela expectativa, né? Ah, um dia vai dar certo, um dia vai dar certo, um dia vai dar certo. E só que a gente não fizer nada diferente, nunca vai dar certo, né? E se a gente basear no relativo, né, a gente nunca vai chegar no absoluto. Não tem como o relativo chegar no absoluto. Não tem como o natural atingir o espiritual, né? Aí eu vou fazer uma coisa muito forte naturalmente para poder melhorar espiritualmente. Não vai acontecer, né? Não vai acontecer. É sempre do espiritual para o natural, né? Nunca do natural para o espiritual. Né? O véu se rasgou do céu para a terra, né? Então começou lá e depois veio para cá, né? Então a obra sempre vai ser do espiritual para o natural. Então, se o tempo de Deus é no mundo espiritual, né, então o que cabe a nós, o que é? É realmente trazer essa revelação que o Pai já tem nos dado no mundo espiritual para o mundo natural, né? Então, nós não podemos viver em função do amanhã, né? Em função da expectativa, né? Cai naquela questão do vamos ter pensamento positivo que vai dar certo, né? Então, pensamento positivo não é convicção, não é fé, né? Não é fé. Então, o que é fé? Certeza de coisas que se espera, convicção de fatos que se não veem, né? Convicção de fatos que se não veem, né? É aquele versículo que fala, né? As coisas que se veem são temporárias, as que não se veem são eternas, né? Então, eu quero andar pelo que é temporário ou pelo que é eterno, né? A gente gosta muito de ver, de apalpar, né? Ter realmente esse controle nas mãos da gente. Mas o que o Pai está pedindo de nós é isso, né? Então, assim como fomos homens naturais em Adão, hoje nós somos homens espirituais em Cristo, né? Eu era um homem natural, então eu estava sujeito às leis naturais, eu estava sujeito ao sistema, né? E isso aí me influenciava e eu dependia disso, e eu estava escravizado no sistema, eu dependia, eu não, como fala lá, nós estávamos nas trevas, né? Em todo sentido, né? Em termos de desconhecimento, em termos mesmo da ignorância do mundo espiritual, em termos de separação de Deus, né? Mas em Cristo não, né? Então houve uma libertação. Nós somos libertos do sistema, nós fomos libertos das trevas, né? Foi nos dado um discernimento da promessa, né? Que foi nos dada lá antes da fundação do mundo. Então a gente veio com um propósito. A gente veio com um propósito. Então, o nosso objetivo, o que é hoje aqui? É cumprir esse propósito, né? E esse propósito, o que é? É justamente manifestar a natureza de Deus aqui. E o que é a natureza de Deus? Amor, justiça, liberdade, né? É o que o Pai está propondo para nós. Então, assim, embora hoje o sistema busque outros valores, né? Então, assim,
pessoal não quer direito, não quer justiça, quer direito. Eu tenho direito, eu quero poder usufruir disso. Mas baseado em quê, né? O sistema te oferece isso. Né? É por esforço natural, é criar um sistema de regras que você tem que se adequar para você conseguir aquilo lá. Né? Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é assim. Então o Pai tem nos chamado justamente para quebrar esses conceitos, essas narrativas, né, que são criadas, que no fundo só querem nos escravizar e nos limitar, nos impedir de andar naquilo que o Pai tem falado para a gente. Nós somos filhos, né? Nós somos filhos. A gente veio para cá, né? Assim como Cristo veio, né? Para que nós pudéssemos realmente estabelecer algo diferente aqui na Terra. Então a gente não veio aqui para a Terra para poder fazer, né? Aceitar Jesus e voltar para o céu, né? Não foi isso, né? Não foi isso. Então a gente veio com um propósito muito maior, né? É para juntamente com Cristo, né? Nós sermos que a morada do Pai. Nós temos essa comunhão, né? Essa unidade com Deus Criador, né? Com Deus Altíssimo. Nós, como família, né? Temos esse relacionamento que nós não poderíamos ter no céu por questão, né? De não compatibilidade, né? Porque o Espírito de Deus é muito superior, né? Então não tinha como nós, ali como seres inferiores, seres criados, né? Sermos um com o Pai, né? Antes da encarnação. Então foi necessário realmente que Cristo viesse, assumisse uma natureza humana e nós viéssemos, assumíssemos uma natureza humana e Cristo realmente, como natureza humana, vencesse, né? E como natureza humana ele entrasse nesse processo, né, de endeusamento, né? Ele realmente ser transformado, ele entrar nessa glória, né, que o Pai deu a ele, né? E nós agora podemos participar, né, não nós sermos glorificados, como ele foi, mas nós participarmos da sua glória, né? Então ele foi glorificado. E eu posso hoje participar dessa glória dele. E hoje eu posso manifestar aquilo que ele é, né? Então aí está a grande questão. Eu vou poder manifestar o que Cristo é, né? O texto que o Anselmo leu semana passada, né? Nós somos o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo, né? Então, nós somos o corpo. Mas, individualmente, eu sou membro do corpo. Né? Então, individualmente, eu não sou corpo. Individualmente, eu não posso receber o Pai. Né? Agora, como corpo, sim. Né? Então, eu sou participante desse algo maior, né? Que o Pai está preparando. E é para isso que nós somos chamados. Né? Essa convicção que a gente tem que estar um pegando o pé do outro, falando, exortando, repetindo, até a gente conseguir entender a profundidade que é isso, né? Então, as promessas do Pai são para isso, né? Então, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade já nos foram dadas, pelas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela possamos ser participantes da sua glória e virtude, né? Quer dizer, então, tudo foi feito, a palavra já foi dada, né? Então, essa vida abundante já está disponível para nós. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Nós já fomos libertos do império das trevas. Assim, são muitas promessas, né, que tem nos dado. Então, assim, eu não tenho que ficar mais nessa expectativa, como é que vai ser o amanhã, né? Como é que será? O que eu vou ter? O que eu não vou ter? O que eu vou fazer? O que eu não vou fazer? Ou seja, aprender, clamar realmente para o Espírito de Cristo, abra realmente os olhos dos nossos corações, abra a nossa mente, né? Para que a gente possa realmente conseguir viver isso, essa palavra, né? Então, é convicção, é hoje, né? O Pai está falando hoje com a gente tem que usufruir hoje. Alegria no Senhor é a nossa força, né? Alegria no Senhor é a nossa força. Se eu fico na expectativa, se eu fico frustrado por alguma coisa, o que acontece? Eu perco a alegria, né? Eu fico ansioso, né? Eu fico de baixo astral, fico aquela, né? E com isso que eu estou fazendo, eu estou perdendo aquela alegria que o Pai me deu. Eu não estou conseguindo andar naquilo que o Pai prometeu para nós, né? Então, assim, como que eu vou influenciar o mundo? Como que eu vou fazer diferença no mundo, né? Se eu me deixo influenciar pelo mundo, se eu me deixo me abater pelo sistema, né? Se eu não consigo ter uma atitude positiva diante dessas ações tremendas que estão sendo jogadas contra a gente, né? Então, a partir do momento que eu sou reativo ao que o sistema está jogando, a partir do momento que eu ainda sofro as consequências disso, né, é porque eu ainda estou debaixo disso, né? Eu ainda estou debaixo disso.
Então, a questão agora é justamente o quê? É nós nos colocarmos, né, numa posição, como diz lá, pensar nas coisas do alto, né? Pensar nas coisas a partir do alto. Então, nós estamos nas regiões celestiais. Então, eu tenho que começar a encarar tudo isso aqui a partir das regiões celestiais. Não céu, né? Então, a gente criou um estereótipo de céu e as pessoas ficam desejando ir para o céu como sendo um algo pós-vida na Terra, né? E não é. Né? O reino dos céus, né? Vamos pensar assim, o reino dos céus. Então, Cristo já estabeleceu o seu reino, né? Então, o que é o céu? É onde o Pai está, né? Onde Cristo está. É onde ele manifesta a sua autoridade. E onde que é isso? É no seu reino, é no reino espiritual. Então, esse reino espiritual, ele não existe, vai existir depois. Não, ele já existe e sempre existiu, né? É algo que já existe. Então, já está, uma dimensão paralela, né? Vamos dizer assim. E eu tenho que começar a pensar em céu dessa maneira, né? E esse céu já está disponível, já estamos assentados com Cristo no céu, nas regiões celestiais, né? É convicção mesmo, que a gente precisa estar realmente forçando assim a nossa mente, clamando realmente para que o Espírito nos dê esse discernimento, nos dê esse entendimento, né? Toda expectativa tem que cair, né? Toda essa dúvida tem que cair por terra. Né? A gente tem que realmente viver o dia de hoje com a convicção do que nós somos, né? Somos filhos, né? Somos herdeiros, somos co-herdeiros, né? Somos participantes da glória de Cristo, né? Realmente não é pouca coisa que o Pai tem nos falado. Então, essa questão temporal, né, que começamos a falar semana passada, acho que temos muito ainda que tá falando, né? Realmente é algo que temos que quebrar no mundo natural, né? Então, essa dependência do cronológico, essa dependência do amanhã, essa dependência de toda essa carga que está sendo jogada sobre a gente, né? Ano após ano, você está ficando velho, você está ficando doente, você está ficando não sei o quê. Quer dizer, é toda uma sequência de fatos, né? Que você vai vendo. E realmente você vai vendo isso no dia a dia, as pessoas vão morrendo, as pessoas vão ficando doentes. E a gente começa a ver isso aqui e acaba aceitando isso aí como sendo algo natural, né? Mas não é. Não é. Embora é o fluxo natural das coisas, né? Então é natural nesse sentido, mas não é natural no sentido das promessas do Pai, né? Não é algo, é uma realidade, mas como Paulo fala, não é uma verdade, não é uma verdade bíblica, né? Não é uma verdade do Pai, né? É uma realidade natural, é uma realidade adâmica, né? Então, se eu vivo conforme Adão, está certinho, eu sou um ser natural e vou viver naturalmente, é o ciclo natural das coisas, né? Mas em Cristo foi quebrado isso, né? É uma nova dispensação, é uma nova era, são novas leis. Então, se eu estou em Cristo, eu não posso mais me limitar a essa realidade natural. Nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Somos transportados. Então, eu já não estou mais nesse sistema. Né? Assim, eu não estou mais dependente. Posso até ainda estar aqui, mas não mais dependente. Né? Como a Sara falou, eu estou debaixo da Babilônia, mas não estou mais sob o domínio da Babilônia. Não existe mais o domínio dela. Nós somos libertos. Né? Então, a corrente foi tirada. Né? Você quer continuar? Opção sua. Mas quer sair? O caminho está livre. Né? O caminho está livre. É opção nossa, continuar ou não continuar. Continuar nosso, confiar plenamente nas promessas, ou ficar na expectativa, ficar na ansiedade. Perfeito. É opção nossa, né? É opção nossa. Então, assim, mais do que nunca, um está exercando, está realmente falando, e está repetindo isso aqui, é uma coisa que a gente tem que estar realmente repetindo, tem que estar um chutando, empurrando o outro para frente, olha, não para não, desanima não, o caminho é esse aqui mesmo, né? Porque é o que vai mudar a situação, né? Então, assim, você vê hoje o número de suicídio é algo absurdo, né? E por que as pessoas suicidam? Porque ela perde o quê? A esperança. Ela não vê uma possibilidade melhor, né? Ela vê os problemas de um tamanho tão grande, tão maior, que eu nunca vou conseguir superar isso, né? Eu nunca vou conseguir superar. Por quê? Cria-se uma expectativa e cria-se, né, assume uma realidade natural dela como sendo muito pequena, muito incapaz diante de tantos problemas, de tantas situações que foram criadas, né? E a pessoa acaba achando melhor tirar a vida. E cada vez está maior.
né? Porque, embora é um tema que não pode ser falado, né? Ninguém pode divulgar suicídio, não pode ter estatística, não pode ter nada disso, para não incentivar, mas, por outro lado, por não ninguém falar, parece que não existe, né? Parece que não é um fato, mas é. E é alarmante. E é alarmante. Mas por que isso, né? É justamente essa falta de convicção do que o pai já tem feito, né? Da justiça do pai, do amor do pai. Então, assim, tudo que foi dado para a vida, né? Então, essa vida é muito importante. Essas pessoas têm que enxergar, né? Então, a vida que o pai tem nos dado é muito maior do que essa falsa vida que o sistema está oferecendo, né? Essa expectativa que o mundo cria para nós, que realmente é algo inatingível, né? É realmente para a minoria. Então, você começa a analisar o natural seu, a situação sua, começa a ver o cenário que o mundo apresenta, você fala assim, cara, jamais eu vou conseguir naturalmente fazer isso, né? Por isso que as pessoas entram em tantos processos, né, de corrupção, de tanta coisa, porque fala assim, a única maneira de eu entrar vai ser assim, se eu não fizer eu não vou conseguir, né? Por quê? É o sistema que coloca isso, é o sistema que, de uma certa maneira, tenta criar essa narrativa, né? E isso acaba nos impedindo de entrar naquilo que o pai tem falado, né? Naquilo que o pai tem falado. E ao mesmo tempo que o sistema cria todas as dificuldades, tudo é caro, tudo é difícil, né? Aí que a gente vê assim, como a gente não conseguiu enxergar realmente, né? Porque o que o pai prometeu, o que é? Qualquer um pode fazer, né? Eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de informação, né? Eu não preciso de nada assim, especial para aceitar, para entrar, né? É de graça. É de graça, né? Então, assim, aqui o sistema oferece algo muito difícil, as pessoas batalham por isso e se matam por isso, né? E aquilo que o pai está oferecendo que é de graça, né? A gente não entra, porque acha que é impossível. Não, isso aí é uma utopia, isso aí não existe, né? Ou seja, a gente é condicionado a rejeitar, né? Um banquete tremendo para viver miseravelmente, se matar, né? Por um pratinho de comida aqui que está sobrando de uma mesa de alguém, né? Assim, é algo realmente que não tem explicação lógica, mas é o que está acontecendo, né? A gente está deixando, está negando toda uma vida abundante, uma vida de vitória, uma vida próspera em Cristo, né? Que basta eu crer nisso para viver uma vida medíocre, sofrida, né? Tentando se enquadrar no sistema, tentando ser feliz no sistema, tentando realmente satisfazer as obrigações do sistema, né? Agora, como que vamos romper isso, né? Como que vamos romper? É por isso que fala, né, que o próprio Espírito, né, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Porque não sabemos orar como convém. E realmente não sabemos, né? Ou não sabíamos, né? Então hoje o Pai está nos mostrando, então a gente pode mais do que nunca estar direcionando, né? E se o poder criativo está na palavra, né? Sois Elohims, né? Se nós somos deuses criadores, né? Então vamos criar essa situação declarando, né? Então, haja realmente essa transformação de mente, haja essa mudança, né? De pensamento, de convicção da nossa parte para entrarmos de posse das promessas, daquilo que já foi nos dado. Tudo já foi nos dado, né? Tudo aquilo que conduz à vida e à piedade. Né? Então, toda obra que precisava ser feita já foi feita. Né? Então, haja esse querer, né? Não vai acontecer se nós não quisermos, né? Só que do Pai, ele realiza o querer como também o realizar, né? Então, vem dele também. Então, haja primeiramente esse querer. Haja, conforme Romanos 12, né? O inconformismo com o sistema. Haja esse inconformismo com essa vida, com essa ilusão que o sistema está colocando. Tá? Eu não quero ter essa expectativa para amanhã. Eu não quero viver em função do amanhã, né? Do que me espera, né? Das contas que vão chegar, dos planos que eu não sei se eu vou conseguir alcançar, né? Essas expectativas não são do Pai, né? Não são do Pai. A promessa do Pai é o que é? Viva abundantemente o hoje, né? O Ronaldo fala aí, a questão do desfrute, né? Vamos desfrutar o hoje, desfrutar da presença do Pai, desfrutar do amor do Pai, né? Ter essa intimidade com o Pai, né? E ter certeza que as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu estou na presença dele,
Ele vai suprir, ele vai abençoar, ele vai nos dar tudo o que precisamos para realmente exercermos esse ministério, né? Então, o ministério é dele. Eu apenas vou ser esse ministro dele. Mas a autoridade é ele, né? O supridor é ele, eu sou só um mordomo, né? Então, tem que estar convicto disso, né? A promessa que ele fez é um Deus fiel, né? E ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E alguém vai entrar, a obra vai ser feita. Ou melhor, a obra já está feita, né? Como fala lá. A obra já está feita desde a fundação do mundo, né? Por que ela já está feita? Porque Deus é atemporal. É o tempo dele, não é cronológico. Então já está feita a obra. Agora, eu vou entrar ou não, se eu quiser entrar. Assim como eu vou sair ou não da Babilônia, se eu quiser também, né? Então, o Espírito de Cristo nos continua agindo em nossas mentes, continua quebrando essa dúvida, tirando essa ilusão, né, que tem nos impedido de andar nisso, né? Então, pelo outro lado de Cristo, eu declaro isso aqui, né? Nossas mentes são abertas, os corações são abertos para nós tomarmos posse disso, nós entrarmos nessa palavra, nós vivemos essas promessas que o Pai tem já nos dado, né? Somos mais que vencedores em Cristo, né? Deixou cada um de vocês com essa convicção, né? Somos filhos, somos herdeiros, somos participantes da glória do Pai, em Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém, irmão.